Bem-vindos ao Pode Ser Leve. Eu sou a Natália, fundadora do Lissage Wellness, e aqui nós vamos conversar sobre saúde, beleza e bem-estar, de forma leve, com profundidade e sem tabu. No episódio de hoje, nós falaremos sobre climatério e menopausa. Nossa convidada é a doutora Bibiana Missumi, mastologista, ginecologista, médica da mulher. Se esse assunto te importa, fique conosco até o final. Seja bem-vinda, doutora Bibiana. Obrigada, Natália, pelo convite. Fiquei muito honrada em estrear esse podcast, que com certeza vai ser um sucesso. Parabéns pela iniciativa. É super importante porque as mulheres precisam cada vez mais dessas informações, entender o que acontece com elas, para poder procurar ajuda. Então, sim, parabéns. Obrigada. É um prazer para mim ter você aqui. Obrigada. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Que você chegou até aqui. Como que foi? Eu sou formada em ginecologia obstetrícia e mastologia, né? Então, eu amo cuidar da mulher, sempre foi ali. Eu decidi que eu ia fazer ginecologia no 4º ano de faculdade. Então, já comecei ali gostando. Fiquei bastante tempo fazendo bastante mastologia, que também é uma área que eu adoro. E a ginecologia, especialmente a ginecologia dos tempos atuais, né? Dos tempos atuais em que a gente consegue abordar a paciente de forma global, a gente consegue fazer tratamentos bem mais modernos e que a gente consegue, né, tratá-la como um todo, né? Isso me chamou muito. Eu estou estudando bastante essa medicina nova, que é a medicina integrativa, e estou conseguindo ajudar muito as minhas pacientes. E é o que vai ser referência, né? Está sempre em alta, né? Olhar a mulher como um todo, principalmente, pelas oscilações, né? Como a gente já está conversando, nessa fase de climatério e menopausa, muitas mulheres sofrem com essa alteração hormonal. Sim. E quais seriam os principais sintomas para elas? Muitas ou todas as mulheres, né, que chegarem ali na faixa etária vão sofrer, isso não tem jeito, faz parte da vida da mulher, né, e não é uma fase curta, viu, Nath? Assim, é uma fase que a gente vai passar grande parte da nossa vida, pelo menos 1/3 da nossa vida nessa fase. E não é uma fase curta porque a gente fala de um processo, né? Então, esse processo de queda dos níveis hormonais, ele não é de um dia para o outro. Tá? Então, a gente está falando ali do fim da vida reprodutiva da mulher, que em média acontece ali por volta dos 35 e começa a se intensificar quando a gente já entra na década de 40, né? Mas a gente vai começando quedas hormonais, começa um hormônio ali, outro ali, e os sintomas irem aparecendo, né? Vai variar a idade conforme a mulher, mas esse processo ela precisa entender e ir se identificando, né, para poder procurar tratamento e a gente conseguir levar esse processo de uma maneira mais leve. Entendi. Né? Então, são vários os sintomas que a gente já pode estar encaixando nessa fase. Eu, por exemplo, 40, já sinto alguns sintomas como esquecimento, a perda de memória, a queda um pouco do libido, a fadiga, o cansaço. Já seriam sintomas, então, do climatério? Já seriam. Então, ali é o final da fase reprodutiva, que a gente chama de perimenopausa precoce, né? Você já começa com alguns sintomas, sim. É uma fase difícil, porque é uma fase em que a gente está com o ovário, que é aquele que produz os nossos hormônios femininos, os hormônios sexuais, num processo de liga e desliga. Então, num mês você está de um jeito, no outro mês você está de outro. Então, é uma época de bastante mudança. Mas, geralmente, os primeiros sintomas são esses mesmos, né? A gente vê bastante sintoma da parte cerebral, a gente vê bastante alteração de humor, alteração de sono. A alteração de libido é algo muito frequente também nesse processo no início, né? E aí o que eu sempre falo para as pacientes é você se conhecer, lembrar do seu padrão antes dessa fase e identificar aquilo que está mudando ou não mudando. E pode sim ser, com certeza, ali a queda. Né? E a gente tem alguma estratégia para chegar nessa fase melhor? Porque vamos pegar assim geração das nossas mães. Quando chegam na menopausa, já chegam naquele sintoma que já é insuportável, né? Eu vejo, quer dizer, via
Uhum. Como que a gente pode fazer para preparar para chegar bem nessa fase? Como eu disse, todas vão passar por Sim, isso, não tem né? Não como. tem como. A gente, né? Primeira coisa é a gente se entender, né? Uhum. Identificar aquilo que eu falei em relação ao seu padrão e ver aquilo que para você está mudando, né? Mas não é só a reposição hormonal, caso seja indicado para aquela mulher, que vai Uhum. resolver o problema como um todo, Sim, tem que né? ver tudo, Tem que né? ver tudo, Tá. né? Então, muitas vezes a gente precisa de suplementações, reposições, para que o nosso terreno biológico, aquela condição de saúde do nosso corpo esteja mais equilibrada para receber, se for o caso, uma reposição hormonal. Entendi. Mas, para passar por essa fase de forma melhor, os pilares do estilo de vida eles precisam estar muito fortes, né? Então, quando a Uhum. gente fala em melhor estilo de vida, a gente fala em alimentação adequada, uma prática de atividade física, né? Uhum. O sono é importantíssimo, tá? Então, a gente, quando fala em hormônio, quando fala em qualidade de vida, o sono é fundamental. Junto com o sono entra ali o manejo do estresse, né? Não é Hoje uma é coisa impossível fácil, não né? Então, ter, né? hoje, né, no estilo de vida da mulher moderna, e coincidentemente, ela coincide ali no seu ápice da vida profissional com essa fase de queda hormonal. Então, o manejo do estresse a gente sabe que não é fácil, tá? Uhum. Mas existe hoje muita suplementação, muita coisa que pode ser feita para ajudar a mulher nessa fase, né? Uhum. Então, todos esses pilares, a gente cuidar do nosso intestino, cuidar da nossa reposição hormonal, tirar ali da frente condições de saúde que podem influenciar, como uma resistência insulínica, uma alteração de colesterol, enfim. É olhar para o corpo como um todo. A mulher não é só um ovário, a mulher não é só um útero ou uma mama. A mulher, né, a gente tem que olhar ela Como um como um todo todo. para poder ali ajustar, deixar o terreno biológico dela ajustado para ela conseguir levar essa fase melhor, né? Perfeito. Geralmente é ver mesmo, né? Todo o índice marcador dela, né? Que é para Sim, você ter um norte, né? sim, sim, E pelo que eu conheço do seu trabalho, é sempre verificado todos os índices de marcação sim, e não só os que estão dentro daquela do valor de linha referência. exatamente, que é extremamente importante a gente saber da saúde para sair um pouco dessa e cuidar além, né? É uma dúvida comum das pacientes, né? Ah, mas está dentro do valor de referência, não está, né? Então, o que a gente olha hoje, valor de referência, é a média do que é encontrado para aquele marcador na população geral, né? Mas o que eu falo para elas, eu preciso saber o quanto é aquele nível ideal para você nessa fase da sua vida, né? Com Então, sintomas, subclínico exatamente. Então, eu também, preciso né? dessa vitamina nesse nível, nessa sua fase de vida. Se é uma paciente que está fazendo algum processo de emagrecimento e ajuste metabólico, eu preciso neste nível, uma vitamina B12 num nível, uma vitamina D e outros minerais em certos níveis que são níveis específicos para a situação dela naquele momento, né? Perfeito. Algumas pacientes que possuem doença autoimune, a gente tem que ver com mais, uma lupa a mais ali para poder deixar esses níveis, até esses sintomas dela com uma. é, Suspender, né? Esses sintomas que às vezes até vêm com um pouquinho mais, né, de intensidade. Não, paciente autoimune são pacientes muito difíceis de manejar. E é interessante porque nessa fase de transição da menopausa é uma fase que acaba desencadeando pacientes que nunca tiveram doenças autoimunes, acabam tendo nessa fase doença autoimune. Pacientes que já tinham, acaba que essa doença descompensa um pouco. Então é aquilo, preparar terreno biológico. Então a gente tem que deixar ela no máximo possível de homeostase, que a gente fala, Em tá? Com equilíbrio. todas as suplementações e necessidades que aquela pessoa precisa, tirar aquela falta de hormônio, tirar aquele quadro inflamatório que ela venha a ter, para ela poder conseguir performar, seu corpo conseguir performar na melhor forma possível, E sabe? ter uma qualidade de vida, E ter né? qualidade de vida. E o mais interessante é que é uma transição. Então, eu brinco com as pacientes. Nessa fase, até a gente atingir a menopausa, que há falência ovariana, e aí, de fato, a gente começa, praticamente zera a produção de hormônio, Uhum. até a gente chegar nessa fase, é transição, o nome já diz. E hoje,
A Natália de hoje, daqui 6 meses, já é outra Natália. Então, a sua É necessidade verdade. hoje, daqui 6 meses, pode ser outra. Né? Então, lá Aham. atrás, você já não tinha a queda hormonal que você tem daqui 6 meses, do que você tem aqui, daqui 1 ano. Quando a gente chega na menopausa, o que que é a menopausa? A menopausa é um evento, né? É a última menstruação que você tem. Tá? A gente faz esse diagnóstico até de forma retroativa, porque quando você completa 1 ano que veio o último ciclo menstrual, a gente pode falar que você está na menopausa, né? Olha que Ou interessante. alguns níveis hormonais também, para aquelas pacientes que não têm útero e a gente não consegue saber, Uhum. também é utilizado para a gente diagnosticar a menopausa. Mas até a gente chegar nessa fase de menopausa e que é mais estável, hoje é uma, Natália, daqui 1 ano é outra, e aí são outras necessidades. Então, precisa de um acompanhamento de perto, né? Porque Sim. são ajustes. São ajustes. Às vezes é um aumento de dose, de tira a dose, associa outra coisa. É ajuste até a gente conseguir estabilizar um pouco mais. Perfeito. E dentro desses ajustes, nós temos hoje infinitas possibilidades dentro da medicina. Sim. Quais seriam as estratégias médicas para a gente atravessar essa fase com qualidade? Você acompanhar de forma rotineira, através de Uhum. exames, através de anamnese médica, identificar os seus sintomas, para você fazer aquela reposição, tanto de hormônio como de vitaminas ou outros ativos que seja, Uhum. de forma pontual para suas necessidades. Acho que essa é a grande diferença, né? Então, não existe uma fórmula, uma receita de bolo que vai funcionar para todas as Não, é mulheres. que hoje em dia alguns pacientes vão É, porque aquele médico, aquele profissional fez isso vai fazer em mim. E não é bem ou assim, elas vêm e né? falam, a minha amiga fez, eu quero fazer Isso. igual. Então, não, a gente precisa identificar, né? Porque esse é o segredo. A gente dá a menor dose, o mínimo possível que vai tirar praticamente todos os seus sintomas. E ir tateando, colocando, tirando, fazendo essa abordagem bem individualizada. Eu acho que esse é o segredo da medicina que hoje a gente chama de medicina da precisão, né? Medicina de precisão, que é aquela que a gente olha para você, das suas necessidades, e vai colocando exatamente aquilo que você precisa. Porque ferramenta, Nath, a gente tem muitas, inclusive vias de administração de terapia hormonal, Hoje são muitas, né? E são muitas. muito precisas, realmente. A gente vê os São. resultados aqui no spa, a gente atende, né? Uhum. Tenho clientes há 14 anos que chegaram em várias fases da vida Sim. e quando tem um médico competente, que nem a doutora Bibiana, que olha, que faz essa Essa administração, essa análise. análise, Uhum. como elas têm um ganho de vida, né? De Sim, qualidade de vida. Elas sim. passam por essa fase que era, né, um tabu É, antigamente é. e agora elas passam com qualidade, né? Exatamente. Principalmente temos as vitaminas que a gente consegue suplementar em várias vias, dependendo da necessidade. Exatamente, nada mais é do que vias de administração, né, Uhum, Nath? Então, assim, pode ser que uma coisa que funcionou para uma não funcione para outra, né? E uhum, aí uhum. tá esse bate-bola, todas as decisões, tudo é entre médico e paciente, é baseado, Sim. né, na realidade e na situação de saúde daquela paciente especificamente. Mas hoje, de fato, a gente tem muita ferramenta, tanto diferentes vias de administração para terapia hormonal, diferentes vias de administração para suplementação, né? E Perfeito. cada uma com as suas vantagens e desvantagens, né? Tem que saber Então, ler mesmo, tem né? que saber ler e tem Interpretar. que entender o que aquela paciente quer, qual que é a realidade dela, o que faz sentido para ela, né? Tem Correto. casos que a gente precisa de um resultado mais rápido, que a gente está com pressa, a gente precisa realmente tirar da frente certas situações de saúde que está deixando ela muito vulnerável. É. Tem outras que não, tem mais tempo, tem outras que querem ir mais devagar. Enfim, é uma conversa. É cada uma. Muito É, individualizado, né, tem que Vivi? ser. Para dar certo, tem que ser. Porque Perfeito. senão a gente acaba que, se você procura uma coisa que a sua amiga fez, pode ser que aquilo não dê Não certo para você. funcione, né? Nessa fase de climatério e menopausa, a gente vê também que tem uma dificuldade de emagrecer, de manter o peso, de ganhar massa muscular. Uhum. Então, tudo isso é um impacto
decadência dos hormônios Uhum. na saúde da mulher, correto? Isso, Nath. É um dos sintomas, é uma das queixas principais das mulheres e realmente isso acontece, tá? Então, assim, a queda hormonal, ela leva ali uma diminuição do metabolismo basal das mulheres. A gente tem ali uma acentuação da queda de massa muscular nesse período, né? Uhum. E isso impacta, sim, no metabolismo, impacta no ganho de gordura, né? Então, assim, a gente como cai ali, principalmente o hormônio mais importante para a gente, que é o estradiol, ele cai de forma importante, a gente fica semelhante aos homens em alguns aspectos, né? Tanto no risco cardiovascular, você já ouviu falar, né? As mulheres, quanto Sim, mais, né, avançam risco a idade, elas começam cardíaco, a ficar com maior risco cardíaco, pressão elevada. aumentam os índices de eventos cardiovasculares, de Uhum. infarto e tudo mais, e também ali na maneira de acúmulo de gordura, né? Então a Uhum. mulher ela começa a acumular ali na região abdominal um pouquinho mais. Isso acontece por conta dessa mudança hormonal. Tá? Não só essa questão metabólica que favorece esse acúmulo de gordura, mas a gente também tem algumas questões cerebrais envolvidas, né? Inclusive no nosso comportamento com a comida, na nossa vontade de doce. Então, a queda de estradiol faz a gente querer muito mais doce, muito mais chocolate. Então, até no nosso aporte nutricional também muda, né? As nossas procuras mudam. Sim, os gostos mudam. Exatamente. E aí a mulher, ela fica, e isso começa a gerar uma bola de neve, tá? Porque daí a gente fica no estado de metabolismo mais baixo, no estado inflamatório, né? A gente é levada ali para uma resistência insulínica, que é um pré-diabetes, e aí aquilo fica ali no ciclo vicioso. Eu Sim. falo para minhas pacientes que acaba, né? E tem essa dificuldade. E aí que veio a necessidade mesmo de eu estudar emagrecimento, porque chega num ponto que a gente precisa destravar. Perfeito. A gente precisa destravar. Então, assim, é ajustar o metabolismo dela e dar aquele empurrão. Eu brinco com elas que é assim, é que nem a gente tá indo nadar no mar com uma onda de 2 metros. A gente nada, a onda leva. A gente nada, a onda leva de volta para a praia. É muito Exatamente. difícil. Então, assim, o objetivo é a gente deixar ela numa situação em que a gente consiga destravar esse processo, né? E nesse meio tempo, ela faz todos os ajustes de estilo de vida necessários para que quando eu soltar a mão dela, ela consiga manter isso, né? Mas eternamente a gente precisa de um ajuste ou outro, Um né, Nath? Um acompanhamento mesmo. acompanhamento, não tem Porque jeito. é invariável. Você vê as mulheres nessa fase, né, da vida, a dificuldade de manter o peso e principalmente o ganho da massa muscular, que acho que hoje é a preocupação de Sim. todas nós, Sim. né? Sem músculo, tem vários estudos aí que você começa a morrer quando você vai começar a perder músculo, Isso. né? Então, o músculo Então é você tem que importantíssimo. manter, e é difícil, é Muito. muito difícil. Mesmo com os exercícios resistidos, com acompanhamento de profissional, é difícil manter, Muito. né? Então, assim, a gente tem que, voltando lá no começo, os marcadores hormonais, principalmente o estradiol, que ele parece então ser o nosso vilão nessa fase, porque ele vai diminuindo. Sim. Queda de testosterona também, que a nossa já não Sim. é muito alta, Sim. para a gente poder manter essa massa magra e a qualidade de vida, correto? Exatamente, Nath. Então, assim, a questão do músculo é muito importante, tá? Então, se a gente pensa ali na nossa longevidade, se a gente pensa ali quando atingir ali a velhice de forma saudável, a gente tem que pensar em músculo, né? Então, se a gente tem uma previdência bancária, eu brinco que a gente tem que ter a nossa previdência, o nosso banco de músculo Nosso também. banco de músculo. É, exatamente. É ele que vai trazer qualidade de vida pra gente lá quando a gente estiver mais velho, sabe? E é muito difícil mesmo. Não é simples para a mulher essa fase manter, quanto mais ganhar massa muscular, Sim, né? sim. Muitas vezes a gente precisa de auxílio, dependendo da situação. A gente precisa de auxílio, ajuda, precisa fazer alguns tratamentos específicos para isso. Mas o importante é a gente ter foco, sim, na massa muscular. O músculo hoje, inclusive, ele é considerado um órgão endócrino, né? Então, Só. assim como o nosso tireoide, o nosso ovário, ele é considerado um órgão endócrino, assim como a gordura. Então, ele é A gordura também? a gordura também, mas a gordura pro lado ruim e o músculo pro lado bom. Então, a gente precisa desse equilíbrio. Então, mais do que peso, a gente olha a composição corporal, a gente olha a nossa quantidade de massa muscular,
com o objetivo dela fazer esse contraponto com a gordura. Porque ela é muito mais anti-inflamatória, traz para a gente muito mais benefícios para a saúde do que a gordura. Isso a manutenção dos ossos, né? Evitar aí uma osteoporose. Exatamente, né? Que é um dos grandes problemas ali da mulher nessa fase da menopausa, que é a osteoporose, fratura de fêmur. Então, assim, a reposição hormonal, eu brinco, né? Veio muito com essa questão de medo, de mitos, se falava muito na mídia o porquê não fazer reposição hormonal, né? Mas pouco se falou do porquê fazer, Exato. né? Por que eu tenho que fazer a reposição hormonal? O que ela me traz de benefício, né? Muitos, né? Qualidade de vida é o principal. Muitos, mas em termos de saúde, a gente fala em redução muito importante de doença cardiovascular, de risco de doença cardiovascular, redução importante do risco de osteoporose, consequentemente de fratura de fêmur. Né? Hoje, os estudos já mostram uma redução significativa de demência, Alzheimer. Sim. Então, assim, se a gente for pensar em todos os benefícios, né, e a gente colocar na balança, eventualmente, algum risco que tenha, a gente acaba Os clientes, pacientes precisam saber da importância do banco de músculo. Realmente, demência, né? Você analisa a sua parte, né, cerebral pela quantidade de músculo, principalmente nos membros inferiores, né? Então, isso é muito importante. Sim, liberação de miocinas, citocinas, então são várias ali coisas que eles liberam que ajudam em saúde cerebral, saúde intestinal, saúde imunológica, enfim. É importantíssimo, né? É importante. E dentro da sua filosofia, nem filosofia, você integra o seu paciente. Quais são as suas estratégias para o emagrecimento daquele cliente, que geralmente na menopausa já chega com sobrepeso, né? Qual seria a estratégia que você mais utiliza, né? Dependendo daquele cliente, lógico, com uma avaliação individualizada, personalizada. Primeiro eu faço essa análise da paciente em termos de reposição. O que eu preciso repor para ela, né? Algum mineral, vitaminas, né? Então, reposição hormonal. Então, entender qual que é o cenário, o que eu preciso repor, né? Eu tento tirar ali da frente, né? Através de várias estratégias, né? De reposição e ativos, com o objetivo de diminuir o máximo possível do quadro inflamatório subclínico, do quadro de estresse oxidativo, que, como eu disse anteriormente, a gente é levado para ele, né? Inflamação, produção desenfreada de radical livre, enfim. A gente tenta tirar essa condição que a menopausa traz da frente, né? Através de um tratamento. Eu faço bastante esse tratamento na via injetável, intramuscular ou endovenoso, que a gente consegue uma biodisponibilidade maior e a gente consegue esse efeito de forma mais rápida. Né? E, em alguns casos, a gente precisa associar alguma medicação, né? Então, principalmente pacientes com resistência insulínica, a gente acaba tendo ali uma ferramenta muito importante que entra ali, que são os análogos, né? E que, né, de forma errada, é chamada de caneta emagrecedora, mas são medicações que foram concebidas ali com o objetivo de tratar diabetes tipo 2, resistência insulínica, mas por conta da ação dela em centro de saciedade, diminuição do apetite, ela também está sendo utilizada para perda de peso, né? Mas quando está acompanhada por um profissional, é excelente a indicação dela, né? Desde que tenha uma necessidade, É uma ferramenta que eu gosto bastante, mas, de fato, precisa desse acompanhamento, porque qual que é o grande problema, né, Nátia? Como a gente estava falando de músculo, em todo o processo de emagrecimento, a gente perde massa muscular. Sim. Isso acontece, faz parte. Né? Quando a gente associa medicação, né, os análogos, as incretinas, como o Mounjaro, o Ozempic, o Wegovy, enfim. Quando a gente associa uma medicação, a tendência de perda de massa muscular ela acaba sendo um pouquinho maior, né? Então, você fazer todos esses ajustes necessários e fazer com acompanhamento médico, a gente tenta, né, e acaba conseguindo diminuir essa perda de massa muscular, né? Fora os efeitos colaterais que precisam ser manejados, né? Então, assim, o aumento de dose, né? A gestão da dose, ela é muito importante e a gente consegue fazer de forma mais próxima esse manejo, né? De efeito colateral. Por que é tão importante a massa muscular? Se a gente perde muita massa muscular, lá no fim do processo de emagrecimento, a gente fica com o metabolismo bem mais baixo. A nossa chance de reganho de peso ela é muito maior. Né? E isso aconteceu bastante com o uso desenfreado das canetas sem receita médica. Então, como que os pacientes chegam? Eles chegam, né, oriundos ali do uso dessa caneta, com menos massa muscular e reganharam o peso. E aí, o que eles ganham quando eles reganham o peso?
eles ganham a gordura, a massa muscular eles não ganham. Então, muitas vezes, eles ficam pior do que quando eles começaram a usar a caneta lá atrás. Então, realmente, né, atualmente, precisa agora de receita médica, né? Que bom, né? Porque Que antes ela bom. estava desenfreada. Exatamente, porque daí a gente começou a ver no consultório muito isso, né? Então, as pessoas vindo do uso da caneta com uma quantidade de massa muscular muito baixa, com uma dificuldade enorme ali de manter o peso e ganhando muito rapidamente aquele peso que tinha perdido, né? Na forma de gordura. Então, realmente, não é um processo simples, tá? E precisa ser feito já com acompanhamento médico, claro. E é uma jornada. Né? Então, não dá para ser um processo, uma corrida de 100 metros, é uma maratona, então é um processo. Seu corpo precisa entender que você está entrando nessa próxima condição. Então, eu falo para os pacientes, não é com um mês que você vai perder ali seus 20 quilos que você quer, é um processo. Nesse processo, é importante que todos aqueles pilares do estilo de vida eles estejam sendo inseridos, os ajustes necessários sendo feitos. Então, ajuste do exercício, ajuste da dieta, o sono também, o que for necessário a gente vai ajudando ali na questão do sono e no manejo do estresse. Enfim, todo uma outra coisa importante que eu não falei dos pilares, que é a ingesta de água, isso é importantíssimo nesse processo. Então, todos esses ajustes estão sendo feitos ali para que quando a paciente alcança o objetivo e eu preciso soltar a mão dela, ela consiga manter e ir sozinha, né? Perfeito. Não, são vários pilares, né? Atividade física, acompanhamento médico, a dieta, tudo de uma maneira sendo vista de perto, né? Sendo acompanhando o cliente mesmo para que ele tenha essa mudança de estilo de vida e uma qualidade de vida para eterna agora, que ele entenda que assim, o tratamento ele vai ser importantíssimo para destravar, né? Mas ele não faz milagre, né? Então, assim, eu brinco que é 30% a minha parte e 70% a sua parte. E a parte do paciente sendo bem feita, ele vai conseguir manter isso. Né? Que é o grande objetivo, né? Ninguém... Sem eles, a gente não vai conseguir o resultado desejado, né? Perfeito, Bibiana, foi um prazer ter você aqui. É um pouquinho, né, do que a gente tem para conversar, que o assunto é muito extenso. Eu espero te receber aqui novamente, porque foi um prazer conhecer um pouquinho, saber um pouquinho da sua abordagem, da sua história e saber que a gente tem essa profissional maravilhosa aqui conosco, que enxerga o paciente de perto com resultados incríveis, viu? Obrigada, doutora. Obrigada, estou à disposição. Pode me convidar que eu venho. Com certeza, viu? Obrigada. Obrigada.